Olá, queridos irmãos, juventude assembleiana, juventude de todas as igrejas evangélicas, que Deus abençoe a todos. Quero cumprimentá-los na paz do Senhor e agradecer a todos pelo carinho. Eu estou aqui, Daniel, sempre às sextas-feiras, trazendo a palavra de Deus. É a Escola Bíblica para Jovens, não esqueçam, a Escola Bíblica para a Juventude Cristã. E queremos trazer sempre aquilo que é de mais relevante, mais importante, a palavra de Deus. Novamente, é um prazer tê-los aqui conosco. E vamos começar um novo trimestre. Olha aqui que coisa maravilhosa, ó. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Uma temática importante, e nós teremos aqui 13 lições maravilhosas que estaremos estudando. Vai aparecer aí na tela para você. Lição de número 1, Davi escolhido e ungido pelo Senhor. Lição de número 2, a excelência no servir. Lição de número 3, o matador de gigante. Lição 4, amigo fiel. Lição 5, Davi provado pelo ciúme. Lição 6, Davi, um casamento real. Lição 7, forjado por uma perseguição implacável. Lição 8, Davi, um encontro, um livramento. Lição 9, forjado pelo tempo. Lição 10, Davi, marido e pai. Lição 11, Davi, no lugar errado, na hora errada. Lição 12, Davi, a manifestação da graça. Lição 13, Davi, um homem segundo o coração de Deus. São 13 lições maravilhosas, marcadas de aventura, de aprendizagens grandiosas. E aqui nós vamos tratar ela para a juventude, ok? Você pode adquirir esse livro nas lojas da CPAD. E aqui temos a lição de jovens. Vamos lá, Daniel, cumprimente um pouco. A paz do Senhor a todos, é uma imensa alegria estar começando este trimestre e estudando uma das minhas figuras favoritas da Bíblia Sagrada, que é Davi, foi o de pastor a rei guerreiro, né? O grande Davi, o que é aclamado pelos historiadores, por Israel mesmo até os dias de hoje, e é um exemplo, apesar de seus erros, né, que veremos no decorrer das lições, mas que é um exemplo para nós cristãos nos dias de hoje. Está aí, então você está convidado a participar conosco deste trimestre. Nós caminhamos aí na carta de Tiago no trimestre passado e agora é uma narrativa histórica envolvendo um dos grandes personagens da Bíblia, Davi. Ora, Daniel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um trimestre que entramos em Tua presença. Senhor meu Deus, abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos, que este trimestre possamos aprender desta grande figura histórica, Senhor, que é Davi, Senhor, e que possamos tirar lições para a nossa vida, Senhor. Por favor, Deus, usa Teu servo que estará explicando a lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, qual é o tema desta primeira lição? E os textos bíblicos. Lição de número 1, Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Texto principal. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Resumo da lição. Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Diz só a primeira expressão do... Davi foi escolhido e ungido por Deus. Duas coisas. Escolhido e ungido por Deus. Note que a missão que Davi vai desempenhar, ela na verdade é uma missão que vem do próprio Deus. Essa unção é uma separação para propósito específico. Por isso que Deus vai escolher esse homem. Vamos lá. O texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, por quem dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse
Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente este perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa antes que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Muito bem. Nós vamos analisar, a leitura está do verso 1, né? Ao 13. Até o 13. É claro que quando você começa a estudar o capítulo 16, do 13 até o 31, capítulo 31, 13, você tem uma história que o autor vai usar para narrar 2 grandes personagens que farão parte da história de Israel, Davi e Saul, ok? Então, do capítulo 16 ao 31, 13, você tem a narrativa desses 2 personagens. O texto começa, olha o verso 1, vamos lá, como é que diz o verso 1? Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos... Eu tenho rejeitado. Então vamos analisar alguns pontos nessa passagem bíblica para depois entrarmos à lição. A primeira, Deus está dando uma nova missão para Samuel. Samuel vai receber uma nova missão. E essa missão, ela não será fácil, ela será uma missão árdua, ela será uma missão difícil. O interessante a analisar é que nesse período, quem era que estava rei em Israel? Saul. Estava Saul. Deus não tira logo Saul do trono, ele deixa lá. Mas nesse tempo, ele já tem uma nova pessoa para assumir o lugar de Saul. Quem é? Davi. Então, Deus não vai tirar ele de imediato do trono, de maneira nenhuma. Deus estava respeitando isso. Só que Deus sabia que tanto Saul como a sua dinastia não poderia continuar no poder. Isso aqui é importante. Ou seja, a vida de erro, a vida de fracasso, a vida de mentira, a vida de pecado, a vida de inveja de Saul, a vida de desobediência para com a palavra de Deus, o tornava indigno para continuar. Ele não tem mais o direito de continuar nem a sua dinastia. A primeira lição que nós podemos aprender pelo texto bíblico, olha, então, até quando terás pena de Saul? O amor de Samuel, a paixão que ele tinha por Saul, agora vai ser quebrada por essa voz de Deus. Eu já rejeitei, eu não quero mais ele. Eu tenho rejeitado. Interessante perceber aqui que a graça, o favor de Deus tem seus limites. Tem seus limites. E eu quero que cada jovem preste bem atenção. Essa história, ele não desiste de você, é claro que ele mandou Jesus para morrer para todos e por todos. Porém, quando não se quer a Deus, a sua graça, o seu amor, o seu favor,
Então isso é muito importante se analisar com todo cuidado. Saul, ele rejeitou a Deus, não obedeceu à palavra de Deus, não temia ao Senhor. Então aqui está claro que Deus haveria de trazer uma sentença final, tanto para Saul como para a dinastia dele. Deus estava dizendo, ele não pode continuar mais. Ele não pode continuar mais. Então Deus vai levantar uma nova história com um novo homem, e esse homem será Davi. Ok? Então, Samuel vai ser enviado à casa de Jessé, o belemita, vai ser enviado ali para escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Então, você vê aqui Samuel com uma nova missão, e Deus vai acabar com a dinastia, com a história, para levantar uma nova casa, a casa de Davi. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você pode observar que Samuel, ele fazia visitas frequentemente nas regiões, e essas visitas, elas envolviam questões religiosas, atos religiosos. Por isso que ele diz para Deus, Senhor, quando Saul souber que eu vou ungir outra pessoa, ele diz, não, você frequentemente não faz as visitas religiosas, então simplesmente diga que você foi consagrar ao Senhor, separar algo para Deus. Não há aqui nada de antiético, nem de mentira, nem de desculpa. Deus estava usando aquela situação frequente, que era realizada por Samuel, para legalizar a escolha, a consagração de Davi para esse grande ofício. Ok? A terceira coisa no texto é o temor dos anciãos com a chegada de Samuel. É claro que Samuel, ele era juiz, ele era profeta e ele atuava nesses casos. Então, o temor é que talvez alguém pensasse que ele vinha para fazer um julgamento severo, pesado, ou algo muito sério. Mas ele diz assim, eu vim simplesmente consagrar ou oferecer sacrifício ao Senhor. Ok? Então veja, a nova missão de Samuel, no texto está revelando. Segundo, as práticas religiosas que eram constantes, que Samuel fazia, ok? As reuniões. Terceiro, o temor dos anciãos, que já respondemos. Agora, em quarto lugar, nós vamos ter aqui a questão de Saul, não é isso? Ou seja, observem bem que Deus vai rejeitar Saul, já estava rejeitado, o capítulo anterior mostra isso, porque ele não fazia caso nem de Deus e nem da sua palavra, e já vinha com uma vida totalmente comprometida. Então Deus está desprezando Saul e a sua dinastia. Em quinto lugar, nós vamos ter aqui agora a questão de Davi. Interessante, irmãos, que quando nós atentamos para essa questão de Davi, alguns estudiosos perguntam se Davi era filho ilegítimo, se Davi não era filho legítimo, porque a Bíblia diz que quando o Samuel foi à casa de Jessé, o belemita, Jessé que era neto de Boaz, e interessante lembrar que no caso ali envolvendo a Ruth, ela era moabita. E lá na genealogia de Mateus I, isso vai ser ligado muito bem para mostrar que Jesus também não tem sangue 100% só de judeu, não é isso? Então vamos analisar isso. Agora, a grande questão é, Davi era filho ilegítimo? Primeiramente, bota para cá, Daniel, vamos responder isso. Não há nenhum versículo bíblico, não há nenhuma passagem bíblica que diga que Davi era filho ilegítimo ou filho ilegal. E alguns usam algumas questões para dizer que ele era ilegal. Primeiro, porque dizem que enquanto todos os outros estavam em casa, Davi estava onde? Apacentando as ovelhas. Apacentando as ovelhas. Segundo, a forma que o irmão trata Davi. O que você já vem fazer aqui quando ele vai levar a comida para os seus irmãos? Terceiro, dizem até mesmo que a forma que a tradição rabínica atribuía a eles. Alguns dizem que Jessé, ele teve dúvida sobre a legitimidade de Davi como nessa questão familiar. Então são três concepções. A primeira, o desprezo que os seus irmãos faziam.
Quando você lê, aí ele, só Davi estava onde? Apacentando. Apacentando. A segunda, como está em 1 Samuel, veja bem, ó, 1 Samuel 17, verso 28. Olha essa expressão aí, vamos lá. 17, 28. Como Eliabe, ele vai tratar Davi. Vamos lá. 17, 28. Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Muito bem. Então eu estou mostrando todas as opiniões que eles dizem que Davi não era filho legítimo. Primeiro, a forma que o irmão tratou Eliabe. Segundo, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, todos estavam, são 7, não é isso? Isso. São 7, está bem aqui no texto, ó. A Bíblia diz aqui no capítulo 16, verso 10, como é que diz? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido nenhum deles. Aí ele diz assim, verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Aí essa expressão, ainda falta o menor, também diz que é uma expressão de menosprezo por ele ser o filho ilegítimo. Mas de onde, pastor Zé, vê essa ideia de que Davi era um filho ilegítimo? De uma má interpretação do Salmo 51. Quando o próprio Davi, ele, lá no Salmo... Em iniquidade 51, eu fui gerado. Primeiro, em iniquidade eu fui gerado. Aí alguns pegam essa expressão para dizer que Davi estava dizendo que era filho ilegítimo. Não. Primeiro, quando você lê o capítulo 32, é que trata do pecado de Davi com Batseba. Quando você lê o 51, está tratando simplesmente do pecado geral. Ele está falando da sua natureza pecaminosa e não de uma relação sexual ilegítima ou que ele seja fruto de um relacionamento ilegítimo. Nada disso, nada. Então, todas essas 3 opiniões caem por terra. Não tem nada a ver. Davi era um filho normal. Quando se usa a expressão o menor, é porque já era normal o filho caçula, o menor, ser colocado nessas funções que era desempenhada por eles, dentro dessa perspectiva. Já o filho adulto já era colocado para a guerra. Já preparando-se para ser o chefe da família. Porque tu me falaste aí de uma série. Sim, aí? Porque atualmente Davi se tornou, querendo ou não, uma figura da cultura popular, né? Hoje Davi ele é considerado isso. E hoje tem várias produções, inclusive uma recente, que é A Casa de Davi, lançado pela Amazon, que mostra justamente isso, Davi como fruto de um casamento ilegítimo, de uma união ilegítima entre Jessé e uma outra pessoa. E aí ele fica sempre ali ao raiz dos irmãos, sempre ali longe, distante, Jessé ali meio que querendo rejeitar ele. Tem toda essa questão. Então veja bem, essa série aí, o irmão diz que ela está boa e tal, mas essa colocação ela não tem base bíblica. E não há nada dessas provas bíblicas. O que se tem aí, por exemplo, eu citei essa tradição rabínica, quando alguns judeus sugerem que Jessé teve dúvidas sobre a legitimidade de Davi devido a uma questão familiar. Mas isso também não faz parte do texto bíblico. Ademais, vocês sabem que o filho, todo menino caçula dentro de casa, o que o maior faz com o caçulinha? Sempre quer implicar. Implica, menospreza ele, né? Assim, não deixa ele entrar no quarto, na hora que ele faz alguma coisa, quer mandar nele, manda ele fazer as coisas. Dedura logo pra mãe. Então pronto. Então, isso era só simplesmente porque ele era o menor, mas não tem nada a ver, ok? Então, vamos descartar essa ideia, certo? A outra coisa que nós podemos analisar é que quando Davi, ele vai ser ungido, olha o que diz aí o verso 13. 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Isso. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, veja bem, hoje os pregadores pentecostais e outros gostam de fazer, ele foi envergonhado, chama o menor, bota bem aqui, Davi era... Não, gente, tire isso da mente de vocês. Tem nada a ver isso aí o texto. Nada. Muita gente prega isso, os pentecostais, né? Assim.
Olha, quando Deus tem projeto contigo, eu quero dizer para você que é humilhadinho. Primeiro, essa expressão aí, o menor cuidar das ovelhas, era uma atividade, como eu já falei aqui, que era designada, era uma coisa servil. Aqui, nada, era o filho menos importante, que era uma função para o empregado do dono da casa. Já era uma função daquela época. Já era uma função. Então, Davi não estava lá no campinho, jogadinho, ou coitadinho, porque os irmãos não ligavam, era filho ilegítimo, ele... O injustiçado. O injustiçado, nasceu, mas jogado lá. Não, menorzinho, ele era o caçula, os outros já estavam crescendo, estavam sendo enviados para o exército, e outros ficavam... Mas não tem nada, tira isso, vamos tirar isso. Olha, essas analogias que se pregam elas são absurdas. Ele estava lá e havia o menor. Olha aí, né? O verso 11, lê aí. Olha, o verso 11 aí no texto. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E ainda falta o menor. O menor. Então, essa expressão que está aí nesse versículo é porque essa era uma atividade servil designada para o filho menor, que ele tinha que aprender uma profissão, um trabalho, e também era uma atividade do dono da casa. E talvez Jessé nem chamou ele porque dentro da cosmovisão daquela época, né, não, se ele for escolher alguém tem que ser um dos meus velhos, o homem da casa. Uma pessoa que já tem um preparo físico. Isso, que já tem a mente já tem uma mente. Não era porque o pai também desprezava o filho dele, não é porque o pai menosprezava, tem nada a ver. Aí eu fico pensando, o pessoal vai pregar isso aqui, aí faz uma zoada, o menor. Primeiro, eles nem sabiam qual era o propósito da unção. Pois é. Poderia ser para ser profeta, poderia ser para ser um juiz, poderia ser, mas ele não sabia o propósito. Ele só ungiu. E levando em consideração até a idade de Davi, que se estima que era de entre 14 e 16, 18 anos. Isso, tinha muita coisa à frente para aprender, não é isso? Então, observem bem que essa é a questão que nós estamos aqui analisando. Agora tem uma coisa interessante aqui. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, vê aí, o verso, né? Isso, diz a Bíblia? Diz, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento, Davi não ia para o trono, Davi não ia ser rei. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor estaria nele para lhe dar sabedoria, para lhe dar direção, para lhe dar orientação, para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus. Davi vai ter o Espírito Santo de Deus na sua vida para lhe encaminhar nessas questões, para lhe guiar nessas questões. Interessante isso. Daquele dia em diante o Espírito se apoderou de Davi. Ou seja, capacitá-lo com poder, capacitá-lo com sabedoria, orientação para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Então isso aqui é muito interessante. E aí pronto, Samuel se levantou e voltou a Ramá, que era o seu lar, conforme diz a própria palavra de Deus, não é isso? Então veja bem, observe o verso 13, vê aí o verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos analisar que quando nós lemos esse capítulo 13 do 16, 1 a 13, não é isso? Isso. Nós temos três coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o verso 6 a 13, ela diz, principalmente o 7, Deus não vê como homem vê. Ontem eu preguei aqui na sede, falando sobre, terça-feira eu preguei aqui na sede, falando sobre o olhar de Deus. O olhar de Deus é que ele vê o interior. Ele não vê logo o que está por fora, ele vê o que está pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Ele conhece o nosso coração. E quando Deus vai escolher um homem, que aqui está falando, qual é o tema aí? Da primeira lição? Observem bem. Escolhido e ungido pelo Senhor. Pronto. Quem vai escolher é o Senhor. Quando Deus vai à procura de alguém, tu coloca aí na tela, o procurado. Deus, né? Deus, o procurado de Deus. O procurado de Deus. Quando Deus procura, ele não procura segundo as normas e os padrões humanos. Primeiro, Deus nunca procura alguém olhando para o seu semblante. Não, pode desprezar isso aí. Ele não procura alguém porque é formoso, é bonito.
Alguns pegam essa palavra ruivo, alguns dizem que era o cabelo, outros dizem que era bonito, outros traduzem como guerreiro, seja lá como for. O que eu quero dizer aqui é quando Deus procura alguém, Ele não procura se é bonito, se é alto, se é pequeno, se é grande, se tem um físico importante, nada disso. Primeiro, Deus não procura pela beleza. Segundo, Deus não procura pela estatura física de maneira nenhuma. Deus não procura pela idade nem pela maturidade. Olha, Deus não procura dessa forma, ok? Veja aí, verso 11. Verso 11. Verso 11. Uhum. Não seria o verso 12 que o... Vamos começar. Primeiro, Deus não procura olhando para a beleza do rosto. Verso 7. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Peraí, só aí tem três coisas que Deus não procura. Primeiro, Ele não procura pela... aparência, que é o lado formoso. Depois... altura, pronto, estatura física. Não é isso? Isso. E o que mais? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Pronto. E isso aí também envolve idade ou maturidade, não é isso? Idade. Pronto. Agora, veja o verso 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Ainda falta quem? O menor. Olha, mas os outros não já eram de maior idade? Sim. Não tinha mais maturidade? Sim. E o que foi que ele disse? Falta quem? Falta o menor. Então Deus escolhe pelo tempo? Não. Deus escolhe só pela maturidade? Não. Deus escolhe pela idade? Não. Deus escolhe pela beleza do rosto? De forma alguma. Deus escolhe pela estatura física? Também não. Então, o procurado de Deus. Samuel, por exemplo, quando criança, ouviu a voz de Deus. Então, o que Deus procura... Vamos prosseguir. Observe bem. Aí você leu o verso 11, não foi? Isso. Deus não escolhe pela condição ou pela posição. Lê o verso 11 de novo. Disse mais a Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Então eu estou colocando aqui, existem quatro maneiras de Deus não procurar uma pessoa. Deus não procura pelo semblante formoso, Deus não procura pela estatura. E nem pela maturidade. Nossa, isso. Terceiro, nem pela maturidade. E em quarto lugar, condição ou posição. Olha o verso 11, lê de novo. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Então veja bem, a condição ou a posição. Ele estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Essa era a condição dele, não é isso? Isso. Ou a posição. Ele era o menor. Na posição deles todos, ele era o quê? O caçula, o menor. Era o caçula, o menor. E na condição de todos eles, ele era o quê? Ele era o pastor, que cuidava das tarefas mais corriqueiras da casa. Então, quatro maneiras de Deus não procurar um homem. Ele não procura pelo semblante, não é isso? Isso. Ele não procura pela estatura física, ele não procura pela idade ou maturidade, ele não procura pela condição ou pela posição. Rapaz, isso é pesado, não é isso? Rapaz, isso é pesado. Olha aí, isso dá mensagem boa, não dá? Mensagem zona grande. Mas por que, pastor Zéu, que Deus não procura por nada disso aqui? Primeiro, você vê que o primeiro rei de Israel foi escolhido pela aparência, não foi? Ele era alto. Era alto. O mais alto entre seus irmãos. Pronto. Que ele via... A aparência física resolveu o problema? Não. Não. Porque para Deus, Daniel, e meus... Bota pra cá! Para Deus, juventude, não importa a beleza, porque de que adianta a beleza quando não é obediente? Saul tinha beleza? Tinha. Saul tinha postura? Tinha. Saul tinha físico? Tinha. Saul tinha idade? Tinha. Mas isso fez dele um grande rei? Não. Desobediente? Verdade. Porque preste bem atenção. Deus não quer saber se tu é novo. Deus não quer saber se tu é pequeno. Deus não quer saber se tu é velho. Deus não quer saber se tu tem maturidade ou não. Deus não quer saber se tu é menino. Ele quer saber se você está pronto para o Espírito Santo entrar na tua vida e te dirigir. O Espírito Santo te guiar, o Espírito Santo te orientar, o Espírito Santo te capacitar e você se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito entrou em Saul, mas Saul não se deixou dominar, dirigir, se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Ao contrário de Davi. Davi era perfeito? Não. Não. Davi era corretíssimo? Não. Mas Davi procurou se deixar guiar pelo Espírito? Pelo Espírito de Deus. Nós não somos perfeitos. Agora, aqui nós podemos observar que Davi se deixou guiar. E aí o texto diz que o Senhor olha para o coração. Ele conhece
o que está do lado de Deus. Versículo 7, porém o Senhor que olha diz? para o coração. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando ele diz olha para o coração, é para as intenções. Porque ele vê as intenções, ele sabe o que realmente está dentro de você, ok? Então nós temos essas características do texto bíblico. Mas antes de nós entrarmos para a lição, aí nós vamos analisar o seguinte: nós temos algumas questões aqui muito importantes que eu quero discutir com vocês. A primeira, por que Deus escolheu Davi, pastor Aziel? Qual a razão de Deus escolher Davi? O Daniel falou aqui das várias falhas, dos erros que Davi teve e cometeu na sua vida. Nós vamos falar isso aqui. Mas por que Deus escolheu Davi? A Bíblia diz que Deus olha para o coração. Deus não escolheu por nada. Davi sabia tocar, Davi era inteligente, Davi já era guerreiro, Davi ele vai ter muitas qualidades importantes, mas Deus não escolheu ele por isso. Se nós analisarmos a própria palavra de Deus, Deus rejeitou Saul, 1 Samuel 15, 22, porque ele não era obediente. Mas Deus vai escolher Davi, porque Davi vai alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus conhecia o seu coração. Davi era um homem que tinha fé, Davi tinha arrependimento e Davi sempre dependia de Deus. Ou seja, apesar das suas falhas, apesar de suas imperfeições, apesar de todos os erros de Davi, mas a vida dele era marcada por essas três palavras. Qual é a primeira que eu disse? Obediência, dependência e fé. Pronto! Três coisas que dirigiam a vida de Davi. Quais eram? Primeiro? Obediência, dependência e fé. E vamos colocar uma quarta, Daniel. Arrependimento. Todas as vezes que ele falhava, o que ele fazia? Ele buscava o Senhor, se arrependia, chorava, rasgava as vestes. Tá vendo? É assim. Então, quando a Bíblia diz que Deus não escolhe segundo a aparência, é porque Deus sabia que o coração de Davi tinha essas quatro coisas e ele sempre se voltava para Deus, ok? E até nesse ponto do arrependimento, por várias ocasiões Saul foi alertado por Samuel, inclusive na batalha contra os amalequitas. Deus prefere mais a obediência do que os sacrifícios. Pronto, como nós citamos aqui, não é isso? O 15, 22. Aí quando você vai para Atos 13, 22, a Bíblia diz em Atos 13, 22, claramente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando se diz que ele era segundo o coração de Deus, não é que ele era perfeito, não é que ele fosse o santinho sem defeito, nada disso. Mas é porque o seu desejo era sempre de agradar a quem? A Deus. E quem tem desejo de agradar a Deus, e quem tem prontidão para Deus, sempre vai andar com fé, vai andar dependendo de Deus, vai andar se arrependendo, e o que mais? A disposição para estar ouvindo a voz de Deus. Pronto. Pois era essa a questão de Davi, ok? A segunda coisa, como a lição está tratando sobre o chamado de Davi, vamos fazer distinção entre a chamada e a vocação. Olha, quando se fala de chamada, biblicamente, a chamada é um convite. É Deus que chama. Vem cá, Daniel, vem cá, Oziel. A chamada é um convite, ok? E nós temos a chamada geral e nós temos a chamada específica. Todo livro de teologia pastoral, de missões, fala isso. Todos nós somos chamados para salvação. Para salvação, não somos? Sim. Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados. 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja que todos sejam salvos. Chamado para a salvação. Mas nós temos o chamado específico. Chamado de Jeremias, chamado de Moisés, chamado dos apóstolos, profetas, de juízes. São chamados específicos para aquela missão. Ok? Então é muito importante. Nós temos que até que entender isso dentro do contexto bíblico. Quando você lê Efésios 4, 11 e 12, ali é um chamado específico. Há uns Deus pôs na igreja, 1 Coríntios 15, 28, apóstolos, presbíteros, mestres. Pronto, é assim. Agora, nós temos um chamado específico e nós temos a vocação. O que é a vocação? A vocação fala de um propósito de vida que Deus capacita aquela pessoa. Então, eu sou chamado para a salvação, eu sou chamado para servir no corpo, mas às vezes eu não tenho um chamado específico, não é assim? Por exemplo, eu posso ser, Davi foi chamado para ser rei, mas ele teve outras vocações, né? Moisés foi chamado por Deus e ele foi o grande libertador. Abraão, mas nem todo mundo é chamado para ser pastor, nem todo mundo, porque todos nós somos chamados para a salvação. Mas nem todos nós somos chamados para determinadas funções específicas, como ser pastor, ser
Que Um mais? líder, um dirigente, etc. E tal. presbítero. Só que mesmo eu sendo um salvo em Cristo, eu sou chamado para falar de Jesus em qualquer lugar. Não quer dizer que eu vá ser um pastor. Eu posso ser um juiz e falar de Jesus. Eu posso ser um médico e falar de Jesus. Posso ser um advogado e viver falando de Jesus. Independente, Agora, vou estar cumprindo o meu chamado. independentemente da sua função, mas você vai cumprir o chamado de falar de Cristo Jesus. Agora, quando a gente fala de vocação, é o propósito da vida que Deus designa para cada pessoa. Pronto, isso é a vocação. E no corpo, cada cristão tem uma função no corpo de Cristo. Tem ou não tem? Tem. 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que no corpo cada um tem uma função. Ou seja, eu posso não ser chamado para ser um pastor, eu posso não ser chamado para ser um apóstolo, eu posso não ser chamado para ser um grande profeta, mas eu sou chamado para a vocação em Cristo Jesus, dentro do corpo. E dentro dessa vocação, eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei? Sei. Qual é o teu propósito de vida espiritual? O meu propósito é servir a Deus dentro dos dons que Ele me deu. Por exemplo, Ele me capacitou para estar aprendendo tudo que é gravação, vídeo. Eu vou usar esses dons e talentos para servir a Ele através da mídia. Se você for um pastor amanhã, se você for um missionário amanhã, não é isso? Isso. Mas não é isso que está te fazendo só cumprir o teu propósito, né? A tua vocação. Você já está no corpo de Cristo. E aí você cumpre essa vocação, né? Por isso que lá, vê bem aqui, ó, Romanos 12, 6, 8. Vamos lá, 12, 6, 8. Nós estamos falando de vocação agora. Vamos lá. A vocação é o propósito de vida que Deus designa a cada pessoa. E cada crente tem uma vocação no corpo de Cristo. Vamos lá, Romanos 12, 6 a 8. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ele segundo a medida da fé. Isso. Se é ministro, seja em ministrar. Sim. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja bem. Aqui não está tratando de dons ministeriais, aqui são dons gerais, que Deus dá a cada um para que cada um sirva no corpo, não é isso? Isso. Com uma função específica. Como está em 1 Coríntios 12, que cada crente recebe um dom. Ali você é chamado para a salvação e depois do chamado da salvação, você tem a vocação. Que é você saber o propósito da vida. Eu fui chamado para o quê? É como se fosse a especialização. Você vai viver na vida sem fazer nada, só é crente, eu sou crente de banco, para cá. Eu sou crente de banco, o negócio de crente de banco, tu é um crente no corpo que tem um dom, que tem uma vocação. Ou seja, você sabe para que Deus te salvou, você sabe para que Deus te colocou nessa vida. Ninguém vive a vida sem propósito, ninguém vive a vida sem ideal, ok? A terceira coisa, essa lição, vamos ver aí quais são os 3 pontos da lição. Leia, Daniel. Primeiro ponto, o chamado de Davi. O segundo ponto, soberania de Deus e a vocação divina. Isso. E por último, o Senhor vê o coração. Então veja bem, vamos falar desse ponto aí, compreender a soberania. O que é a soberania? É o controle absoluto de tudo. Quem é que manda em tudo? Deus. Quem é que governa tudo? Deus. Então ele é soberano. Jó 42, 2, ele diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando você lê Isaías 49, 46, 9 a 10, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele é soberano. Daniel 4:35, ninguém pode impedir os planos de Deus. E Romanos 9, 15, 16, ele tem misericórdia de quem ele quiser. Deus é soberano. Deus é soberano, ok? Agora, mesmo quando parece que há caos, Deus continua no governo. Só para vocês terem uma ideia, veja aí Gênesis 50, verso 20. Envolvendo a história de José. Nós estamos falando o seguinte, que mesmo quando tudo parece sem controle, parece um caos, como se Deus estivesse ausente, olha o que diz Gênesis. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então eu te pergunto bem, tu que fez a leitura, os males, as desgraças, tudo que parecia na vida de José um caos, sem ordem, o que Deus estava dizendo aí? Que ele tornou aquilo digamos assim, o meio para um fim, para que José conseguisse chegar onde ele chegou e poder salvar toda a nação e conservar a história que deu origem a tudo. Tu estás dizendo que José estava falando que tudo aquilo ali Deus estava no controle? Estava.
Eles fizeram mal, jogaram a praga, venderam. Mas estava tudo sob o controle de Deus. Então José não entendeu nada como desgraça. Não. José não entendeu nada como maléfico. Não, mas ele sabia que o que os irmãos fizeram foi errado, porém ele percebeu que acima disso Deus permitiu para que ele chegasse no momento onde ele estava. Era uma maldição, era uma maldade, mas ele entendeu que quando Deus tem um plano, ele utiliza o mal para se tornar bem. É isso aí que ele está dizendo, né? Então vamos lá, observem bem. E depois os irmãos de José, eles vão ser punidos por esse erro, não é assim? O que nós estamos dizendo aqui é que Deus tem um controle absoluto. A gente pode pensar que Deus não está no controle da situação. Mas Daniel 2:21 diz que ele é quem remove reis, tira reis, estabelece e bota e faz do jeito que ele quer. Dá sabedoria, não é isso? Isso. Pronto. Então Deus está no controle. Quando a gente fala no controle, como nós estamos falando aqui da escolha de Saúl de Davi, entra um tema que é o mais debatido no mundo: vontade soberana e vontade permissiva. Não é isso? Aí a pessoa faz, pastor, a Bíblia ensina isso? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Vou deixar com você, mas vou dar a sugestão bíblica. Nós temos dois aspectos da vontade de Deus, segundo alguns teólogos. Nós temos o aspecto da vontade de Deus que é soberano, que ele faz o que ele quer. E aí tem, dentro dessa vontade dele, a vontade o quê? Permissiva. Que Deus permite que certas coisas ocorram. Não porque ele deseja, mas sim porque ele respeita a liberdade humana e usa isso para um bem maior. Que nós citamos aqui o caso de quem agora? De José. Vamos dar um exemplo aqui. É o caso de José, Gênesis 5:20, ok? Assim nós podemos analisar que isso, Deus está no controle. A outra questão é, nós temos livre-arbítrio, pastor Zé? Outra briga na teologia. Alguns dizem que nós temos, mas que ele foi corrompido pelo pecado. Nós temos livre-arbítrio sim, gente. Nós podemos analisar isso pela própria palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 30:19. Deus nos dá a escolha. Nós podemos escolher a vida ou a morte. Nós temos. Segundo, Provérbios 16:9. O homem faz planos, mas Deus guia os seus passos. Terceiro, Filipenses 2:13. Deus opera em nós o querer e o efeto. Então, o livre-arbítrio humano nunca pode frustrar o quê? Os planos? Os planos de Deus. Os planos de Deus. Agora, ele respeita as nossas decisões. Sim ou não? Sim. Então pronto. E ele pode usar isso para os seus propósitos. Ok? Aí nós podemos analisar. É um dos pontos da lição. Como Deus olha para nós. Como foi que Deus olhou para Davi? Como foi que Deus olhou para Saúl? Deus olhou para Saúl, que Saúl não fazia caso dele, não respeitava a sua palavra. Deus deu a liberdade a ele, mas Saúl fez tudo que não prestava. Porque podemos até concluir assim, se Saúl tivesse seguido a orientação de Deus, tivesse sido obediente, tivesse sido... Para bem, uma vez uma pessoa me perguntou e agora eu vou te perguntar. Então eu te pergunto, o povo pediu um rei, não foi? Foi. Lá em Deuteronômio já diz que Deus ia botar um rei. Sim. Um dia ia chegar a monarquia. Deus já sabia que ia ter. Deus já sabia que ia ter um rei. Só que o povo apressou as coisas. Agora eu te pergunto, mesmo esse povo tendo apressado as coisas, se Saúl tivesse vivido os planos de Deus, seria abençoado? Sim. Não. Ele teria tido um longo reinado, os filhos dele continuariam no reinado. Porque Deus deu toda a chance, inclusive deu conselho para Samuel, Samuel deu conselho para Saúl e deu mais uma segunda chance. Quando a Bíblia diz que Deus desistiu de Saúl, Deus ele agiu de modo tirano? Não. Quando ele não obedeceu, Deus deu uma segunda chance. Olha, vai e mata os amalequitas. Não foi assim? Foi. Mata tudo, destrói tudo e não deixa ninguém sair com vida. Deus aí estava dando uma segunda chance. Ele obedeceu a segunda chance? Então pronto. Então nós temos livre-arbítrio sim. Agora, como é que Deus olha para nós? Deus, ele sabe que eu sou imperfeito, Daniel? Sabe. Deus sabe que nós somos imperfeitos? Sabe. Mas quando ele escolhe, ele não escolhe porque eu sou perfeito. Ele escolhe porque sabe que eu tenho fé, arrependimento, quebrantamento e eu tenho desejo de fazer a sua vontade. Ele se aperfeiçoou em nossas fraquezas. Verdade. Olha aqui, ó. Deus escolhe pessoas imperfeitas para cumprir seus planos que são perfeitos. Davi era imperfeito ou não era? Era. Pecou, mas foi o instrumento usado por Deus para ser o grande líder de Israel. Moisés, Pedro, Paulo, todos tinham imperfeições, sim ou não? Sim. Mas quando a gente olha para 1 Coríntios 1:27,
Deus, ele olha para o coração e não para a perfeição exterior, porque nenhum de nós somos perfeitos. E aí a Bíblia diz que ele usa os fracos para confundir Os fortes. os fortes, os que são, não é isso? Os entendidos para confundir os que não verdade. sabem. Então, é isso aí. Vamos ver o resumo aí da lição. Como é que diz aí? Escolhido e ungido pelo Senhor. Isso. A introdução. Lição aprendidas a partir de Davi. Sim. Filho, pastor de ovelhas, ajudante, guerreiro, rei. Olha, você vai aprender com Davi a começar com a lição de como? Filho. Filho. Ele era o caçula, era o menor, ele estava cuidando. Lá das ovelhinhas era um filho, trabalhadorzinho dentro de casa. Vai. Pastor de ovelhas. Isso, pastor de ovelha. Ajudante. Ajudante normal dentro de casa era quem levava as comidas, o pai mandava, era o caçulinha. Vamos lá. O guerreiro. Aí depois ele já começa de filho, ajudante, pastorzinho. Aí agora ele vai se tornar o quê? Um grande guerreiro. E por último, rei. Letra B. Momentos inspiradores e frustrantes na vida de Davi. Então, quando você lê a narrativa de Davi, você tem histórias brilhantes, sim ou não? Sim. Mas também você tem um quadro triste. Ele mata um dos seus melhores soldados, monta uma trama, vive de mentira, de engodo, de engano. Davi tem uma vida marcada de polos positivos e polos negativos. E aí a gente aprende com cada um deles. Letra C. Por que Davi foi escolhido? Era segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Pronto. Ele não foi escolhido porque ele fosse perfeito. Ele não foi escolhido porque ele tivesse grandes habilidades. Ele foi escolhido porque Deus conhecia o seu coração. Eu falei aqui que Deus não escolhe ninguém pela beleza, nem pela cor, nem pela idade, nem pela estatura física. Primeiro, ele era uma criança, nem corpo físico para lutar com Golias ele tinha. Ele tinha? Não. Então, Deus escolheu por causa do coração. Ele conhecia o seu coração. Letra D. Um coração conhecido por Deus. Salmo 139, 23. Isso. Ponto 1. O chamado de Davi. A. Fazendo distinção entre a vocação e a chamada. Já fizemos. Letra B. Razão da chamada de Davi. Queria a vontade de Deus. Isso. Foi escolhido para preservar o povo escolhido e a linhagem real. Então, bem, por que Davi foi escolhido? Leia isso aí de novo. Por quê? Porque ele queria a vontade de Deus. Então, quando Deus escolhe... Vai para cá, Daniel, vai para cá. Olha, Deus não te escolhe porque tu é bonito, porque tu tem diploma, porque tu é capaz, porque tu é inteligente, porque tu tem formação, porque tu estudou fora, porque tem olhos azuis, porque tu tem cabelo cacheado, ou porque você fala bem, ou porque é poliglota, ou porque é orador. Nada disso. Deus te escolhe quando Ele conhece o teu coração. O teu coração. E tem uma coisa, nós escolhemos pelas aparências. Foi assim, Samuel? Foi. Pronto, os 7 meninos passaram, não foi? Aí ele diz, mas falta o menor. O menor não tinha impacto, mas para Deus tinha, porque Deus conhecia o coração. Então, quando eles disserem, procura um homem que sabe tocar, aí alguém diz, Davi sabe tocar, é inteligente, é ruivo, é bonito, é capaz e tal. Mas Deus escolheu por isso? Não. Não. Deus sabia o coração de Davi. Às vezes a gente quer escolher uma pessoa por esse ângulo humano, mas a gente não conhece o coração. E amanhã se torna um diabo, porque a gente não conhece. Vamos lá. 1.1, literal 1 do ponto 1. Tempos difíceis. Isso. Letra A. Uma localidade fértil, crescente fértil. Isso. Letra B. Um povo preparado por Deus, Isso. Israel. Letra C. Um povo que se tornou negligente. Resumindo, por exemplo, toda a história começa lá entre os rios, não é isso? A Lá Mesopotâmia e o Pronto. Egito. Tudo começa lá. Lá você tem a história dos grandes povos que se tornaram fortes, sumérios, Babilônicos, assírios, todos estão ali. E como era uma região crescente fértil, como ainda hoje o é, então havia brigas pela dominação daquela parte. Rica em petróleo, rica na natureza, em águas. Então, ali começa o mundo. Lá é que é o fim do mundo, começa lá. Então, começou uma briga. Mas ali Deus levantou também o seu povo, que é Israel, com a chamada de Abraão, tira de Ur dos caldeus. E aí Deus chama esse povo. Esse povo que é Israel, é lá pela parte ali de Egito, né? Tudo. Então, você tem ali o povo de Deus, que era fraco. Mas Deus vai fortalecendo, dando promessa. Mas depois esse povo se torna desobediente. E é nessa crise toda que Deus levanta esses homens para fazer história. Vamos lá. Literal 2.1. Samuel, um profeta em Israel. Letra A. Aspectos marcantes em Samuel. Devoção, fidelidade e dependência divina. Aí Deus vai começar levantando homens. Como Israel fracassa, Israel falhou, então agora Deus vai levantando homens. E o primeiro que ele levanta é Samuel. Olha quem era Samuel. Ele era o quê? Tinha devoção, tinha uma devoção, fidelidade e dependência divina. Dependência divina. Por isso que Deus vai também levantar Samuel. Vamos lá. Letra B. Ana e seu louvor da providência divina. Então Ana, quando Samuel nasce, ela faz um louvor poético,
que até a própria Maria vai incorporar isso no seu louvor, no seu cântico de gratidão. Letra C. Samuel, um líder do período dos juízes, um dos primeiros profetas, um levita e juiz. Pronto. Então você vai ter o Samuel, além de lealdade, de piedade, de temor, de fé, de reverência, ele vai ser o primeiro juiz, profeta, não é isso? Isso. Um homem de Deus. Levita. Contraste entre Saul e Davi. Saul, distante dos propósitos Ó, vamos divinos. lá. Contrastes entre Davi e Saul. Vamos começar. Primeiro vai ser quem? Saul. Olha quem era Saul. Distante dos propósitos Distante dos divinos. propósitos de Deus. Ele tinha um coração segundo a vontade de Deus? Não. Vamos lá. Muitos erros. Muitos erros. Vamos lá. E pecados em sua vida. Pecado de desobediência, de inveja, de ciúme, de desejo de matar os outros. Vamos lá. Inábil tanto espiritual quanto moral. Pronto. Ele não tinha nada de espiritual nem de mal. Mandou matar profetas. Mandou matar sacerdote, aliás. Mandou acabar com a cidade de sacerdotes. Era pesado o homem. Era ruim. Aí Davi, o contraste. Olha o contraste, Davi. Era simples, Simples. de aparência comum, Comum. pastor de ovelhas, Pastor de ovelhas. pouco conhecido, Pouco conhecido. seu coração ardia pela vontade de Deus. Agora a grande tem irmão que eu quero ser famoso, mas teu coração não presta, rapaz. Tem gente aí que andando atrás de like, de ser famoso, mas pra cá. Tu pode querer like, tu pode querer dislike, tu pode querer o que tu quiser, mas quem conhece teu coração é Deus. E quando você vê uma pessoa ter sucesso, veja bem, eu não estou falando de chegar a um grande posto, porque você pode chegar a grande posto por causa do seu pai, você pode chegar a grande posto por causa de jogadas, mas chegar não quer dizer que vai ficar. Chegar também não quer dizer que é sucesso. Você pode até ter um reinado de 40 anos como teve Saul, mas é um reinado sem sucesso, porque Deus não te escolheu. Porque o teu coração não é puro. Então tem pessoas que estão no poder aí há 40 anos. Olha, eu já estou aqui há 40 anos. Mas Deus suporta você ali, mas não quer dizer que você é o escolhido. Não quer dizer que você é o escolhido. E às vezes Deus deixa isso, Daniel, para mostrar a diferença de uma liderança que tem Deus e de uma liderança que não tem. Porque no final do reinado de de Saul, as próprias tribos começaram a querer Davi. não querer mais. Davi não fez força para ser rei. Eles foram buscar, porque viram que o reinado de Saul era um reinado o quê? Fracassado. Então, por isso que Gamaliel disse, se isso for de Deus, deixa, porque se for de Deus, Vai persistir, vai continuar. pronto. Tem gente aí que está no ministério 40 anos, mas não prestou. Tem gente que está com 20. Agora, quando é de Deus, você vai vendo fruto. A Bíblia diz, aonde Davi entrava, tinha vitória. Porque Deus era com ele. Porque o Davi, olha, qual é a primeira coisa de Davi aí? Ele era simples. Era simples. Olha, Aparência... primeiro, quem é escolhido por Deus, você vê pela liderança, ele nunca é arrogante, prepotente, ele é simples. Todos os generais gostavam de Davi. Davi era simples. Todo bandido ia atrás de Davi era simples. Não era isso? Tanto os que prestavam como os que não prestavam gostavam dele. Gostava dele, porque era simples. Quem mais queria dele? Aparência comum. Simples e não andar se amostrando. Depois, Pastor de ovelhas. tinha a função, trabalhador, porque Deus não usa preguiçoso. Viu, rapaz? Vai trocar. Ei, rapaz, tu quer crescer, quer ir para palácio? Deus não leva preguiçoso para palácio. Só leva quem tem experiência. Davi já era pastor de ovelhas. Trabalhava. O que mais? Era pouco conhecido. Ele tinha muita fama? Não. Pronto. Até quando o Davi, quando ele mata Golias, Saul pergunta, quem é esse menino? Pouca gente conhecia a história dele, né? E isso que Davi já estava na casa dele tocando Já lá. estava lá, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Isso. É por isso que a gente responde assim. Agora, ele não era muito conhecido. O fato de você não ser muito conhecido não quer dizer que você não seja conhecido no céu. Tem gente que é muito conhecido na terra. Eita, rapaz, isso aqui, como diz os pregadores, é mistério. Tem muita gente que é conhecida aqui na terra, não é assim? É. Mas lá em cima não é conhecido. É conhecido do presidente da convenção, é conhecido do prefeito, é conhecido do deputado, é conhecido do governador, é conhecido do presidente, é conhecido dos amigos, é conhecido no bairro, mas não é conhecido nos céus. A Bíblia diz que Daniel era conhecido lá em cima. Vamos lá. Ponto 2. A soberania de Deus e a vocação divina. Isso. O que é a soberania de Deus? Já explicamos. Existe vontade permissiva e vontade soberana? Explicamos também. Davi e a sua caminhada. Isso. Abençoado pela soberania de Deus, vivia a vocação divina. Sempre confiava em Deus para dirigir seus planos. Muito bem. O que mais? Descrevendo a soberania de Deus. Ele estabelece o mundo, diz como ele funciona e aplica a justiça. Isso. A soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. O limite de nosso livre-arbítrio. 1 Coríntios 10, 23. A aliança de Deus... 10, 23. Vamos Isso, lá. 1 Coríntios 10, 23. Para a gente fechar aqui. Enquanto ele acha, deixa eu dizer aqui alguma coisa. Primeiro, nós já explicamos o que é o livre-arbítrio, capacidade que o ser humano tem de tomar decisões. A Bíblia apresenta a ideia de que o homem pode escolher entre o bem e o mal.
Agora, a sua escolha está sempre dentro do controle soberano de Deus. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pronto. Nós temos livre arbítrio. Ó, eu coloquei aqui 3 exemplos. Deuteronômio 3:19, Josué 24:15, ele desafia o povo a escolher, né? Vocês é quem sabe, você quer escolher os deuses das outras nações? Eu e minha casa. Mas eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao livre-arbítrio. Mateus 23:37. Jesus lamenta que Jerusalém não quis escolher ele, matou os profetas, não é isso? Sim. Rejeitou. Agora, quanto ao livre-arbítrio e à soberania de Deus, vamos analisar o seguinte. Esse é um dos temas mais debatidos e existem 3 linhas de pensamento. Arminiana, o homem é livre, tem livre-arbítrio genuíno, podendo aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Calvinismo, o livre-arbítrio humano é limitado pelo pecado e só podemos escolher Deus se ele nos regenerar. Essa é a ideia calvinista. Nós temos a terceira ideia, compatibilismo. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus coexistem sem contradição, pois Deus age através das decisões humanas. Ok? Então, eu coloco aqui o livre-arbítrio absoluto. O livre-arbítrio humano não é absoluto, pois há limitações. Ok? Pelo pecado, 3:10-12, pelos planos de Deus, Deus pode intervir em certas escolhas, nós já citamos Provérbios 16:9, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo influencia a vontade do crente ou não? Influencia. E aí como é que eu vou ver isso, pastor Zéu? Filipenses, capítulo 2, verso 13. Ok? Então, nós podemos meditar nisso. Certo. Literal 2 do ponto 2. O que é vocação divina? O propósito do chamado de Davi. Isso. Abençoar Israel e a humanidade. Deus chamou Davi com um propósito, abençoar Israel e a humanidade. Porque da linhagem de Davi vai sair o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é isso? Letra B. Davi é o que fazia a diferença em sua vida. Isso. Era íntegro, humilde, sedento pela presença de Deus. Isso. E estava sempre trabalhando. Literal 2. Buscando a nossa vocação. Isso. Letra A. Reconhecer os planos de Deus para a nossa vida, aceitar a vocação divina, Isso. viver o tempo de preparo para a nossa vida. Isso. Ponto 3. O Senhor olha para os corações. Isso. Letra A. A trajetória de Davi. Seus padrões não eram pautados na visão humana e seus objetivos não se limitavam nas deliberações e reuniões. Porque Davi tinha uma chamada divina, mas ele poderia viver os ideais só humanos, como Saul. Saul também, Samuel chamou e colocou, mas ele não tinha os seus padrões dirigidos pelos padrões de Deus, era pelos padrões humanos. A preocupação dele, da dinastia, era com a família dele, por isso que ele queria matar Davi. Já Davi era o contrário, Davi não queria agradar a família, queria agradar a Deus. Todo o plano dele, todo o propósito, todo o pendor dele era para as coisas de Deus. B. Ele conduzia a sua vida segundo os preceitos do Senhor. Temor, respeito e confiança em Deus. Aí ele tinha temor, ele tinha respeito, ele tinha confiança em Deus. Por isso que tudo que ele ia fazer, ele chamava quem? Deus. Deus. Davi, a Bíblia diz, por onde ele entrava, ele tinha vitória. Porque ele tinha essas coisas aí que o Daniel leu. Literal 1. O olho humano e o olhar de Deus. Sim. Olhar do homem, carnal. Olhar de Deus, olha para dentro de nós. Isso. Literal 2. Por que fazer Deus o nosso guia? Por que vou fazer Deus o guia? Porque quando ele me escolhe, ele não me escolhe com o olhar do homem, que é carnal. Olha só para a aparência, para quem tem, para quem é bonito. Qualidades físicas. Qualidade física. E quando Deus me escolhe e te escolhe, ele escolhe porque ele conhece o coração. Então é melhor eu deixar quem escolher? Deus. É melhor eu deixar quem ser o guia da minha vida? Deus. Porque Deus não erra nas suas escolhas. E nós erramos. Literal 3. O que Deus vê? Ele conhece o nosso caráter, nossas intenções, nossa visão de mundo e como buscamos a Ele. Isso. Davi era imperfeito, mas íntegro e fiel. Imperfeito no porte físico. Como somos vistos? Somos vistos por 2 olhares, o olhar do mundo e o olhar de Deus. Como queremos ser vistos? Os olhos do Senhor estão passando pela terra. 2 Coríntios 16, 9. Acho que é 2 Crônicas. Perdão, 2 Crônicas. Preste bem atenção. O que o Daniel... Como somos vistos? A sociedade olha para nós de um jeito, não olha? Sim. Pronto. A pessoa pode olhar para mim, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é não sei o quê, não é assim? Agora, como Deus me vê? É outra questão. A outra questão, como queremos ser vistos? Você quer que o mundo te veja como bandido? Então vá para a bandidagem. Você quer que o mundo te olhe de um modo diferente? Siga o padrão do mundo. Agora, se você quer que o mundo te olhe diferente, com o olhar divino, com o olhar da graça, seja como Davi.
Viva a palavra de Deus, o temor de Deus, a fé e a obediência, e Deus te dará vitória. E pode ser que, por exemplo, a gente queira dizer, ninguém dá nada por mim, mas eu tenho um coração predisposto. Davi, com o passar do tempo, isso foi se externando no exterior dele. Ele se tornou um guerreiro forte, com estatura, com porte, porque ele externou o que ele já tinha do lado de dentro. E quando foram buscar ele para reinar, Daniel, eles disseram assim: nós víamos que você já era o escolhido, porque você era quem vencia as nossas batalhas. Então é assim, deixa, mesmo que alguns te vejam diferente, mas quando você vive o propósito de Deus, amanhã alguém vai olhar diferente e vai dizer: Deus é com ele. Ora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por esta lição maravilhosa onde o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, que possamos seguir o exemplo de Davi, que mesmo sendo um homem falho, imperfeito, buscou a Tua vontade, buscou seguir os Teus planos. Por favor, meu Deus, por favor, meu Pai, que possamos ter esse mesmo coração, um coração alinhado com a Tua vontade. Usa-nos em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe.